Olá, bom dia. Vamos estudar agora a nossa última aula do assunto Fundamentos do Concreto Armado, conforme a nossa apostila. Vamos estudar hoje o item 3.7, que são os domínios de deformações. Estes domínios de deformações, eles são apresentados no item 17.2 da NBR 6118, que estabelece critérios para a determinação dos esforços resistentes das seções de vigas, pilares, tirantes, podemos incluir também as lajes, submetidas à força normal em momentos fletores. Os domínios de deformações são hipóteses básicas no dimensionamento desses elementos que eu falei para vocês, viga, pilar. São as hipóteses básicas admitidas na análise dos esforços existentes e está que o estado limite último é caracterizado quando a distribuição das deformações na seção transversal pertencer a um dos domínios. Os domínios são esses, olha, reta A, 1, 2, 3, 4, 4A, 5 e reta B. E são o que os domínios? Representações da distribuição de deformações que ocorrem nas seções transversais de vigas, pilares, tirantes, lajes, quando submetidos a tensões normais. As deformações são de alongamento e de encurtamento, oriundas de tensões normais de tração e de compressão. As possíveis formas de ruptura convencional podem ocorrer por deformação plástica da armadura sob tensões de tração ou pelo encurtamento limite do concreto. Esse diagrama que está aqui é um desenho da NBR 6118. Podemos entender como, por exemplo, se você pega essas linhas aqui, esse retângulo, um trecho de uma viga, olhando em vista, ou elevação. Um trecho de um pilar, o pilar é vertical, mas aqui o pilar estaria girado e desenhado na horizontal. Nesse diagrama estão desenhados vários diagramas de deformações que ocorrem ao longo da altura H da seção transversal. Essas linhas inclinadas representam diagramas de deformações, como nós vamos mostrar na sequência. O que é complicado nessa figura é que todos os 8 domínios estão desenhados nessa única figura. Aqui nesse diagrama também vocês podem observar que esta linha vertical está 0 e 0 corresponde à deformação 0. Para o lado esquerdo são deformações de alongamento, para o lado direito são deformações de encurtamento. Nós visualizamos aqui a armadura, a S1 e a S2. A S1, por exemplo, de modo geral, está comprimida. Pode estar tracionada dependendo do domínio, mas vamos dizer que seria o lado da compressão e o lado da tração. Para finalizar esse desenho por enquanto, temos dois valores de deformações, nós consideramos valores últimos, valores máximos. 10 por mil de alongamento máximo na armadura tracionada, corresponde ao ponto A. O 10 por mil de alongamento máximo. No caso do concreto comprimido, temos uma deformação máxima ou última de compressão, de encurtamento, que é o εcu, que para os concretos do grupo 1 de resistência, que é o FCK até os 50 MPa, εcu é 3,5 por mil. O valor último, então, é o ponto B. No caso de concretos do grupo 2, que vai do C55 ao C90, aí o εcu deve ser calculado com uma equação que está aí na apostila e que fica em torno de 3,5 por mil, mas não é exatamente 3,5 por mil. E εc2, que para os concretos do grupo 1 é 2 por mil. Então, nós vamos dizer assim, que se uma peça, uma viga, um pilar, tem como deformação
máxima de alongamento na armadura tracionada 10 por 1000, nós dizemos que caracteriza um estado limite, porque nós temos um valor último, estado limite último. Aqui embaixo, eu estou comentando sobre a questão da linha neutra. A linha neutra vai variar do menos infinito, que é lá para cima, no desenho, e vai a linha neutra descer do menos infinito, passar por dentro da seção transversal ao longo da altura h e vai descer para o mais infinito. Em função do quê? Em função do tipo de solicitação que ocorre na peça. Quais são os esforços solicitantes na peça? Força normal, que pode ser de tração ou de compressão, e momento fletor. Então, em função da solicitação e em função também dos valores, ou da intensidade desses esforços solicitantes, em função da seção transversal, da resistência do concreto, do aço, de todo um monte de variáveis que vão nos proporcionar um domínio de deformações. E a linha neutra, que vocês sabem que é aquela linha que separa a região tracionada da região comprimida, vai variar, como eu disse, do menos infinito lá em cima, descer e vai para o mais infinito. Vamos iniciar a explicação de cada um dos domínios. Reta A. Olhando primeiro aqui, a reta A aqui, você já vê que tem uma deformação de alongamento, valor máximo 10 por 1000 na reta A. A reta A é o oposto da reta B. Reta A é tração uniforme, reta B é compressão uniforme. Vocês vão notar isso. Reta A, domínio 1, por exemplo, é tração. Reta B, domínio 5, é compressão. Então nós vamos sair de tração, passar pelos domínios intermediários, onde há tração e compressão, e vamos para o elemento que tem só compressão, por exemplo, domínio 5, reta B, e o 4A também, praticamente. Nós vamos sair, então, do elemento tirante, na reta A e domínio 1, para o elemento pilar. O caso de solicitação da reta A é a tração uniforme, tração simples ou tração axial, com a força normal de tração aplicada no centro de gravidade da seção transversal. A linha neutra encontra-se no infinito, que nós dizemos menos infinito. E todos os pontos da seção transversal, inclusive as armaduras AS1 e AS2, estão com deformação de alongamento igual à máxima permitida, εS1, εS2 igual a 10 por 1000. O que significa que as duas armaduras estão com tensão de tração igual a de início de escoamento do aço de armadura passiva, o FYD. A tensão FYD é a máxima permitida e proporciona o dimensionamento mais econômico, como mostrado na figura 3.10. Como exemplo de elemento na reta A, tem-se o tirante. O tirante, geralmente, é um elemento de concreto armado, posicionado na vertical, assim como o pilar, mas aqui nós fizemos o desenho na horizontal. Não muda nada. A força normal de tração F, aplicada no centro de gravidade da seção transversal. As armaduras tracionadas, a S1 e a S2. A linha neutra encontra-se lá em cima, no menos infinito. Aqui está o diagrama de deformações, no caso de alongamento, que é a linha vertical de deformações 0. A deformação atinge o valor máximo de 10 por 1000 de alongamento, constante na seção transversal. Vocês sabem lá da resistência dos materiais que na tração uniforme ou axial, vamos ter todos os pontos da seção transversal de mesmo valor. Quanto? 10 por 1000, como está lá. As duas armaduras AS1 e AS2 estão com a mesma deformação de alongamento 10 por 1000, que é o valor máximo, e estão, obviamente, com a mesma tensão. Qual é a tensão aplicada?
nesse desenho nós podemos visualizar. O que é esse desenho? É o diagrama tensão-deformação do aço de armadura passiva. Veja que se nós considerarmos as deformações εSD de alongamento e aqui as tensões de tração aplicadas no aço, quando nós temos, que é o caso do reta A, alongamento 10 por 1000, olha aqui 10 por 1000, qual é a tensão aplicada no aço? FYD, que é a resistência de início de escoamento de cálculo do aço. É a máxima tensão que podemos aplicar no aço. Agora, o que nós podemos fazer é visualizar este diagrama de deformações que está desenhado aqui naquele desenho que tem todos os diagramas de deformação. Imagina que você aplique aqui uma força axial F de tração nesse elemento tirante. Como nós visualizamos o diagrama de deformações e alongamento no tirante sob tração uniforme? É esse retângulo aqui, ó, 0, 10 por 1000 e fecha aqui em cima. É esse retângulo. Só uma última informação. Para nós visualizarmos a posição da linha neutra, nós entendemos assim. Consideramos que a linha neutra está no cruzamento da linha correspondente à deformação 0 com a linha de deformações, onde essas duas linhas vão se interceptar no infinito. É onde a linha neutra vai estar, lá em cima. Vamos continuar aqui, domínio 1. O domínio 1, ele é esta região, daqui até aqui. Esta reta separa o domínio 1 do domínio 2. Vamos ver quais são as características do domínio 1, que é o elemento tirante. Como o elemento tirante não é comum em concreto armado, não é assim um domínio tão importante, mas é importante entender. E nada impede de haver a necessidade de dimensionamento de um tirante de concreto armado. Pontes, viadutos do passado, existiam tirantes de concreto armado de maneira bastante comum até. Caiu em desuso, mas é possível. Então, domínio 1. O domínio 1 ocorre quando a força normal de tração não está aplicada no centro de gravidade da seção transversal. Isto é, existe uma excentricidade da força normal em relação ao centro de gravidade. Olha aqui. A seção transversal, o elemento tirante, as armaduras AS1 e AS2, o centro de gravidade da seção transversal do tirante, a força de tração, que eu disse que está aplicada com uma excentricidade, a excentricidade E. Como essa excentricidade é pequena, nós também dizemos que é o caso de solicitação de tração não uniforme ou tração com pequena excentricidade. É isso que caracteriza o domínio 1. A seção está inteiramente tracionada, embora agora com deformações diferentes ao longo da altura da seção. Vejam esse diagrama de deformações no domínio 1 quando a linha neutra tem valor menos x. A linha neutra marcada pela posição ou pelo valor x. Nós vamos aprender a formulação referente a esses domínios que eu estou mostrando a vocês. E nós calculamos o valor de x, a posição da linha neutra. Por exemplo, menos 5 centímetros, menos 10 centímetros, algo assim. Nós vamos marcar o x a partir da fibra menos tracionada, que é essa daqui, correspondente a essa face do tirante. Temos a linha neutra. É assim. Como é que nós vamos traçar esta reta inclinada para nós visualizarmos o diagrama de deformações de tração ou de alongamento? Nós vamos pegar aqui a linha 0, de deformações 0. Vamos ter esse ponto, cruzando com aqui a linha neutra. Nós vamos pegar este ponto, que corresponde à deformação máxima de alongamento permitida na armadura mais tracionada, AS2, que é o 10 por 1000, e vamos unir este ponto com este outro ponto.
temos aqui o diagrama de deformações de alongamento e visualizamos que nós temos uma armadura mais tracionada, que é a S2, obviamente que está mais próxima da força de tração F. A armadura menos alongada e menos tracionada, que é a armadura S1, que está mais distante da força F. E visualizamos que cada ponto da seção transversal tem uma deformação de alongamento diferente em função da sua posição ao longo da altura H do tirante. Por que são diferentes? Porque nós temos a tração não uniforme. Esse diagrama eu vou mostrar lá naquela figura de todos os domínios. O domínio 1 é esta região. Digamos que a linha neutra tenha um valor menos x, de tal forma que ela passe aqui, ó, que é esse valor daqui da fibra menos tracionada até a linha neutra, menos x. Temos que achar o ponto de intersecção desta reta de deformação nula com a linha neutra. Então, seria esse ponto. Aí, agora, para nós visualizarmos a reta inclinada, nós temos que pegar o ponto de deformação 10 por 1000 de alongamento na armadura mais tracionada. 10 por 1000 é um valor fixo no domínio 1. Então, nós unimos esse ponto com aquele lá, ó. Aí nós temos então esta reta aqui. E o que nós visualizamos? Olha o diagrama de deformações e alongamento. É esse diagrama aqui, olha. Esse daqui. Armadura S2 com alongamento de 10 por 1000. Armadura AS1 com este alongamento menor. E outros pontos têm outras deformações de alongamento. Se nós colocarmos a linha neutra nessa posição, a linha neutra passando aqui, com esse valor aqui, menos x. Como é que nós vamos achar uma outra reta inclinada? Vamos unir o 10 por 1000 com esse ponto. Pronto. Temos aqui, então, agora um outro diagrama, que tem essa forma de trapézio. A deformação na armadura mais tracionada S2 sempre é 10 por 1000. Na que tem deformação de alongamento menor, o valor da deformação de alongamento é esse segmento daqui até aqui. Por isso que nós fizemos essa setinha indicando a região do domínio 1. Em função do valor de menos x, nós vamos ter infinitas retas inclinadas aqui, até que, quando nós tivermos a linha neutra no menos infinito, aí, olha, o que acontece? Dessas retas aqui, nós acabamos vindo para a reta A, como eu já expliquei, que é a tração uniforme. O domínio 2, o 3 e o 4 são domínios parecidos, embora com características diferentes. No domínio 2, ocorrem os casos de solicitação de flexão simples. Está aqui o desenho indicativo da flexão simples, só atua momento fletor. E tração ou compressão com grande excentricidade. Tração com grande excentricidade, olha a excentricidade, em relação ao centro de gravidade da seção transversal. Ou compressão com grande excentricidade. A seção transversal tem parte tracionada e parte comprimida. O que implica que agora a linha neutra está passando dentro da seção transversal, separando uma região comprimida de uma região tracionada. Aqui nesse desenho, nós estamos supondo um momento fletor positivo. Por isso, a compressão no lado de cima da linha neutra, a tração no lado de baixo da linha neutra. Mas isso que eu estou mostrando também é válido para momento fletor negativo. Basta pegar esse diagrama e rebater, girar ele assim, ó. E o estado limite último é caracterizado pela deformação de alongamento fixa em 10 por 1000 na armadura tracionada, εS2 igual a 10 por 1000. Todos os domínios, eles têm uma característica que é fixa. No caso do domínio 2, domínio 1, como eu mostrei para vocês,
a deformação de alongamento na armadura é fixa e igual a 10 por 1000. Olha aqui o diagrama de deformações genérico dentro do domínio 2. Olha a armadura AS2 tracionada pela flexão ou por essas forças. Ela tem deformação de alongamento de 10 por 1000. Isso é fixo. Em função da posição da linha neutra, que pode variar de 0 a x2 limite, de 0 a x2 limite, como eu já vou mostrar o que é o x2 limite, a deformação de encurtamento na fibra mais comprimida varia de 0. Olha aqui, a deformação na fibra mais comprimida, εcd, vai de 0 até εcu. εcu é a deformação última de encurtamento no concreto, que é 3,5 por 1000 para os concretos do grupo 1, lembram? Até o C50. O domínio 2 é quando a linha neutra ela está posicionada daqui da face da peça até esse ponto que nós chamamos de x2 limite. Por quê? É o limite entre os domínios 2 e 3. Imagine que a linha neutra, o valor x, agora um valor positivo, resulte 10 centímetros. Nós vamos marcar agora x a partir aqui desta fibra, que é a comprimida, mais comprimida. Vamos marcar aqui ó, x igual a 10 centímetros. A linha neutra vai estar passando nesta posição. Como é que nós vamos saber se é domínio 2? Porque nós vamos calcular um valor para o x2 limite, por exemplo, 20 centímetros. Então, como o x que nós calculamos é 10 centímetros, é menor que 20, ou seja, x está entre 0 e x2 limite. Isso implica que nós temos o domínio 2. Como é que nós vamos visualizar o diagrama de deformações do domínio 2? Nós vamos pegar este ponto, que é a intersecção da deformação nula, com a linha neutra. Vamos pegar esse ponto A, que é fixo no domínio 2, que é a deformação máxima de alongamento na armadura tracionada 10 por 1000, e vamos unir lá. Esta linha aqui mostra o diagrama de deformações nesta viga. Por exemplo, nós vamos visualizar esse triângulo de deformações de encurtamento. Acima da linha neutra, toda essa região aqui acima da linha neutra está comprimida, com deformações de encurtamento. Qual é a deformação de encurtamento máxima na fibra mais comprimida? Esse valor aqui. Nós vamos medir esse valor, ou calcular essa deformação, e vai dar um valor menor, por exemplo, do que o 2 por 1000 do concreto do grupo 1. Na linha neutra, deformação 0. Abaixo da linha neutra, deformações de alongamento, pois a seção está tracionada abaixo da linha neutra. Qual é a deformação importante da armadura tracionada S2? 10 por 1000. Então, nós temos esse triângulo de deformações de alongamento e esse pequeno triângulo de deformações de encurtamento. Se a linha neutra estiver passando aqui, nesse ponto, nós vamos pegar esse ponto com o ponto A e fazer uma reta. Vejam que nós vamos ter agora um outro diagrama de deformações de encurtamento e um outro diagrama para deformações de alongamento. Qual será a deformação de encurtamento máxima? Esse valor aqui, um pouco além do εc2, que é 2 por 1000 para os concretos do grupo 1. E assim nós podemos ter infinitos diagramas de deformações em função dos infinitos valores x entre 0 e x2 limite para a linha neutra. Nós temos esse diagrama mostrado aqui. O diagrama de deformações genérico para o domínio 2. Repetindo, armadura tracionada S2, alongamento o máximo 10 por 1000. Lá na fibra mais comprimida, a deformação no concreto comprimido, εcd entre 0 e εcu.
Vamos agora para o domínio 3. Os casos de solicitação do domínio 3 são os mesmos do domínio 2. Flexão simples, compressão excêntrica com grande excentricidade, tração com grande excentricidade. Mas se eu tenho os mesmos casos de solicitação, como é que eu vou saber se é domínio 2 ou 3? Pela posição da linha neutra. Nós vamos calcular o x e vamos comparar o x com o x2 limite e agora com o x3 limite para nós sabermos se é domínio 2 ou 3. O que caracteriza o domínio 3? Agora, a deformação que é fixa no domínio 3 é a deformação última, εcu, que é 3,5 por 1000. Essa é a deformação fixa no domínio 3. E a deformação na armadura tracionada AS2 varia entre εyd e 10 por 1000. Vamos mostrar naquele diagrama completo. O domínio 3. Deformação de encurtamento na fibra mais comprimida, εcu. A deformação de alongamento na armadura tracionada S2 varia de εyd a 10 por 1000. Essa região é o domínio 3. Em função da posição da linha neutra, que agora vai estar posicionada entre x2 e x3 limite, x3 limite é um valor que nós também calculamos como uma equação muito simples. Se a linha neutra é maior que x2 limite e é menor que x3 limite, implica que o domínio é o 3. Como é que nós vamos visualizar o diagrama de deformações? Nós vamos pegar esse ponto B, vamos pegar aqui a posição da linha neutra, onde ela intercepta a linha de deformações nulas. Esse ponto e esse, agora nós vamos fazer uma reta. Vejam os dois triângulos de deformações. De alongamento. Qual é a deformação de alongamento na armadura tracionada S2? É esse valor, daqui até aqui. Em função da linha neutra ocupar infinitas posições, nós vamos ter outros diagramas. A deformação de alongamento na armadura tracionada vai estar entre εyd, que é a deformação de início de escoamento do aço, até 10 por 1000. É esta faixa do domínio 3. Domínio 4 é um domínio agora importante no dimensionamento de pilar. Viga. Pode ocorrer viga e laje no domínio 4, mas nós não dimensionamos no domínio 4. Os casos de solicitação são a flexão simples e a compressão com grande excentricidade. Já não tem mais a tração com grande excentricidade. A seção transversal tem parte tracionada e parte comprimida. Olha aqui a linha neutra, marcada por x, que é um valor positivo, a partir da fibra mais comprimida, que é esta nesse desenho. A linha neutra está aqui. Esta região está comprimida, abaixo da linha neutra tracionada, acima comprimida. Portanto, se nós temos duas armaduras, a S1 e a S2, a S1 está comprimida, a S2 está tracionada, como nós vimos também lá nos domínios 2 e 3. O estado limite último é caracterizado pela deformação de encurtamento, que é fixa, em εcu no concreto na borda comprimida. Então, essa deformação aqui é fixa no domínio 4, assim como no domínio 3. É a deformação que não muda. O que muda? O que muda é a deformação na armadura tracionada S2. A deformação de alongamento na armadura tracionada εS2 varia de 0 até a deformação de início de escoamento, então de 0 até εYD. O que significa que a tensão na armadura é menor que a máxima permitida. Vamos ver aqui no diagrama. Olha o domínio 4. Deformação que é fixa, εcu. Deformação na armadura tracionada S2, de 0 a εYD, conforme esta seta curva indica, tá? De 0 a εYD. A linha neutra varia de x3 limite até D. Vejam aqui, altura útil D. Então, a linha neutra está nesse intervalo. Digamos que ela esteja passando aqui, olha.
com a distância x desta fibra mais comprimida até aqui, x positivo. Linha neutra está nessa posição. Esse ponto, que intercepta a linha de deformações nulas, nós vamos unir com o ponto B, que é a deformação fixa no domínio 4. Olha os dois diagramas de deformações de alongamento pequeno agora e de encurtamento maior. Qual é a deformação que interessa para nós? De encurtamento máxima, 3,5 por mil para os concretos do grupo 1, na fibra mais comprimida. Na armadura tracionada, este segmento daqui até aqui. Em função de infinitos valores de x entre x3 limite e d, nós vamos ter infinitas retas inclinadas, infinitos diagramas aqui de deformações. Então, domínio 4, uma armadura comprimida, uma armadura tracionada com tensão menor do que a máxima permitida. No domínio 4A, a solicitação é compressão com pequena excentricidade. Veja, o que está acontecendo? No domínio 4, grande excentricidade. Diminuindo a excentricidade, vamos ter compressão com pequena excentricidade. Já entramos no domínio 4A. A seção transversal tem a maior parte comprimida. Olha aqui as deformações de encurtamento. E apenas uma pequena parte tracionada, que é esta. E o estado limite último é caracterizado pela deformação de encurtamento fixa em εcu no concreto na borda comprimida. Então, no domínio 3, 4 e 4A, a deformação que é fixa é o εcu, o tal dos 3,5 por mil. A linha neutra varia entre D e H. A linha neutra está aqui, ó. Aqui é D e aqui é a altura H. A linha neutra está passando no comprimento da armadura menos comprimida. Ambas as armaduras encontram-se comprimidas, embora a armadura próxima à linha neutra tenha tensão muito pequena. Então, essa armadura menos comprimida, S2, como ela está muito próxima da linha neutra, o que acontece? Ela tem uma deformação e tensão também pequena. Se nós olharmos aqui no diagrama aqui 4A, esse pequenininho separado por essa reta inclinada aqui, separa o domínio 4A do 4, e por esta outra reta que separa o 4A do 5. Agora vamos para o penúltimo domínio, o domínio 5. É um domínio muito importante para os pilares. A solicitação é a compressão não uniforme ou compressão com pequena excentricidade. A linha neutra não corta a seção transversal e varia de H até o mais infinito. A seção está inteiramente comprimida, bem como as armaduras. O que caracteriza o domínio 5 é o ponto C, e a linha inclinada do diagrama de deformações passa sempre por este ponto. A deformação de encurtamento na borda mais comprimida varia de εc2 a εcu, e na borda menos comprimida varia de 0 a εc2, em função da posição da linha neutra. Eu fiz dois diagramas de deformações. Quando a linha neutra x é maior que h e quando a linha neutra x igual a h. H é essa altura aqui da peça. Linha neutra x maior do que o h. A linha neutra está passando aqui. X igual a h. Linha neutra está passando exatamente aqui na superfície da peça. Caso de solicitação referente ao domínio 5. Compressão com pequena excentricidade. Um caso bem típico de pilar, com força normal de compressão grande e momento fletor pequeno. Por que a gente sabe que o momento fletor é pequeno? Porque a excentricidade está pequena. A excentricidade é m sobre F. Se o momento é pequeno relativamente à força normal de compressão, a excentricidade será pequena, então compressão com pequena excentricidade. O que é fixo no domínio 5 é o ponto C. Deixa eu pegar naquele diagrama da norma para nós visualizarmos o domínio 5.
ele é delimitado por esta reta inclinada e por esta reta vertical, que para os concretos do grupo 1 de resistência, εc2 é fixa igual a 2 por 1000. Esse ponto C, ele está posicionado com esta distância da fibra mais comprimida, que é esta equação, εcu menos εc2 sobre εcu vezes h. Se nós pensarmos em concretos do grupo 1, εcu 3,5 por 1000, εc2 2 por 1000. Então, nós vamos substituir, vai virar 3/7 de h. Então, ponto C marcado desse modo. No domínio 5, não tem uma deformação de encurtamento ou de alongamento que é fixa, e sim o ponto C. As retas inclinadas que vão mostrar o diagrama de deformações referente ao domínio 5 sempre passam pelo ponto C. Assim, por exemplo, o que você visualiza aqui? Que a deformação de encurtamento na fibra mais comprimida varia de εc2 a εcu, porque qualquer reta que você fizer aqui, a deformação de encurtamento vai estar entre εc2 e εcu. E na fibra menos comprimida, sempre essas retas vão estar aqui nessa faixa entre 0 e 2 por 1000. Em função do quê? Em função da posição da linha neutra. Então, digamos que a linha neutra esteja passando aqui. A linha neutra x é maior do que o h e é menor do que o mais infinito. Então, a linha neutra é essa distância aqui, ó. X positivo maior que h. Nós temos aqui a linha neutra. Vamos pegar esse ponto de intersecção de 0 com a linha neutra. Esse ponto nós vamos unir com o ponto C. Vai ficar assim. Olha aqui o diagrama de deformações para o domínio 5 com a linha neutra com essa posição. O diagrama é esse trapézio aqui, olha. Esse daqui. Esse daqui. Qual é a deformação na fibra menos comprimida? Esse segmento, menor que 2 por 1000. Qual é a deformação na fibra mais comprimida? Se eu fiz essa reta, é esse ponto. Então, é esse segmento aqui. Ó. Esse segmento. Maior que 2, menor que 3,5 por 1000 para os concretos do grupo 1. E assim sucessivamente, infinitas retas inclinadas, conforme nós tivermos x maiores ou menores, mas sempre x maiores do que o h. Até o instante em que o x será tão grande que ele vai lá para o mais infinito. Quando for para o mais infinito, nós vamos pensar que são essas duas retas verticais que vão se interceptar no mais infinito. Aí nós teremos o caso de solicitação de compressão simples, a reta B. Vamos voltar aqui no domínio 5. Ambas as armaduras AS1 e AS2 estão comprimidas, vejam aqui, com deformações de encurtamento, mas uma mais comprimida, ou vamos dizer assim, com encurtamento maior do que a outra. Por quê? Porque nós temos compressão não uniforme. E o último domínio, reta B, que é a compressão uniforme. A solicitação é compressão uniforme, também chamamos de compressão simples ou axial, com a força normal de compressão aplicada no centro de gravidade da seção transversal. A linha neutra encontra-se no mais infinito, que é onde esta reta de deformações 0 e esta com deformação máxima εc2, que é igual a 2 por 1000 para os concretos do grupo 1, elas vão se encontrar lá no mais infinito. E todos os pontos da seção transversal estão com deformação de encurtamento constante. As duas armaduras, portanto, estão sob a mesma deformação, εc2, tá? Se nós olharmos aqui no diagrama, né, da norma, agora não dá para enxergar mais nada. Vê aqui a reta B, a deformação de
εc2. E o diagrama de deformações é esse retângulo aqui, ó. É esse daqui. Com a deformação de εc2 constante, com pressão uniforme. Tá aqui o diagrama retangular. As duas armaduras com a mesma deformação εc2. E assim nós terminamos a explicação dos domínios. O que nós fazemos quando dimensionamos um elemento? Nós calculamos a posição da linha neutra, o x, e aí nós comparamos. X é maior que 0? É menor que x2 limite? Então é domínio 2. Vamos pegar lá o desenho para finalizar. X está entre 0 e x2 limite, domínio 2. X entre x2 limite e x3 limite, domínio 3. X entre x3 limite e D, domínio 4. No cobrimento, maior que D, menor que H, domínio 4A. X maior que H e menor que o mais infinito, domínio 5. X no mais infinito, reta B. X no menos infinito, reta A. X menor que o menos infinito até 0, domínio 1. Nós mostramos aqui como determinar os parâmetros ou os valores x2 limite e x3 limite. Acabei de mostrar, tá? Eles estão aqui, ó, x2 limite, x3 limite, para nós podermos definir se é domínio 2, 3 ou 4. Por semelhança de triângulos, nós vamos ter esta equação, onde determinamos uma equação para x2 limite. Veja que x2 limite depende de εcu, portanto, depende do concreto. E depende de D. D depende da altura H da peça. Então, são as duas variáveis que influenciam no x2 limite, a altura da peça e o concreto. Se nós considerarmos concretos do grupo 1, x2 limite vale 0,26D. E nós vamos ver depois, mais à frente, que nós vamos também utilizar um parâmetro tabelado chamado beta-x, que é x sobre D. Então, o beta-x2 limite vai ser o 0,26. O diagrama de deformações, que nós fazemos a semelhança de triângulos para definirmos o x2 limite. Eu deixo para vocês olharem com mais cuidado em casa. E o x3 limite? Vamos pegar este diagrama de deformações que está aqui, ó, na figura 3.19. Vamos determinar uma equação para x3 limite, que está aqui. x3 limite, semelhança de triângulos, a equação esta. Depende do concreto, depende do aço e depende da altura H da peça. Se nós considerarmos concretos do grupo 1, x3 limite tem esse parâmetro, dependente só de D e do aço. E se nós fizermos x sobre D igual a beta-x, nós temos o beta-x3 limite, que é essa equação aqui. Temos aqui uma tabelinha, que são os concretos do grupo 1. εyd, que é a deformação de início de escoamento, valor de cálculo do aço, valor por 1000. x3 limite e beta-x3 limite. O que é importante aqui é o CA50. Esses parâmetros aqui, quais? εyd. O que é εyd? Deformação de início de escoamento do aço, quando alcança FYD, escoa. Quanto que é? 207 por 1000 para o aço CA50, que é o aço que vai nos interessar na maior parte das vezes. Está aqui, 207 por 1000. Qual é o x3 limite para o CA50? 0,63. Divide por D, o beta-x3 limite, 0,63. Um grande abraço a todos.